Eu vou falar mais da minha prática, né, como nutricionista em saúde mental, porque é uma coisa que pouco se vê hoje. E hoje eu posso dizer que eu estou orgulhosa porque eu tenho servido como exemplo para algumas colegas que estão trabalhando com saúde mental. Então, eu sou nutricionista, especialista, né, em obesidade e nutrição estética e em saúde mental. Nutricionista da Olist e membro de um grupo de estudos que é o Nutris do Bem, mas com enfoque diretamente comportamental. Então, como é que é a atuação do nutricionista em saúde mental? Eu pude perceber que a gente precisa ter uma escuta bastante ativa com esse tipo de paciente, porque muitos deles não estão acostumados a fazer dieta, muitos deles não fazem dieta em casa, e quando chegam na clínica, muitos deles têm a necessidade de fazer o acompanhamento nutricional por conta de uma diabetes, uma hipertensão, uma hipercolesterolemia. Então, eu tenho que ter a escuta ativa para poder saber como é que esse paciente tem o hábito alimentar em casa e ver dentro da clínica como é que eu posso estar aplicando a dieta para ele. Conhecer o diagnóstico dele é bastante importante, porque alguns pacientes, por exemplo, um psicótico que ele tem uma restrição alimentar a determinado alimento, porque ele não come aquele alimento porque ele acha que pode acontecer alguma coisa com ele. Então, eu tenho que ver alguma forma de eu estar introduzindo aquele alimento para ele, ao qual ele não venha estar, como é que eu posso dizer, infligindo, né? Invadindo o paciente. Trabalhei em equipe multi. Isso é um trabalho que eu faço desde quando eu entrei na Olist. Então, qualquer tipo de dificuldade que eu tenho a lidar com o paciente, então, eu entro em contato com o psicólogo, com o terapeuta, com o psiquiatra. Conhecer as interações farmaconutriente, que isso é extremamente necessário, porque o nutriente ele tem, sim, uma interação medicamentosa e tem alguns medicamentos que os pacientes utilizam que a gente também tem que tomar cuidado com a alimentação. Estar atento também aos exames laboratoriais, por conta de alguns riscos, né, que qualquer medicamento que a gente toma, eles podem levar a algum tipo de problema no fígado. E saber orientar o paciente no tipo de dieta naquele momento, que é o que eu falei mais cedo. Então, mesmo um paciente que ele tenha hipertensão ou diabetes, mas naquele momento ele quer comer um alimento, entre aspas, proibido, eu tenho que ver uma forma de estar preparando o alimento para ele poder ele estar se alimentando, porque a alimentação, ela sempre vai ser secundária, né? O paciente está internado não para poder emagrecer ou engordar, salvo em caso de transtorno alimentar. Mas a principal ação dele é melhorar do transtorno mental. E sempre lembrar que a nutrição, ela não cura nenhum transtorno mental. Ela atua como coadjuvante. Então, o atendimento, né? Eu tenho que fazer o paciente entender a importância da alimentação saudável. Mas como fazer isso com um paciente em surto? Eu faço o atendimento individualizado. Todas as vezes que ele interna, eu sento, tenho uma conversa com ele. Muitas vezes, naquele momento da internação, ele não vai saber me dizer o que é que ele quer comer, o que é que ele gosta de comer. Então, em muitos momentos, eu tenho que falar com a família. Caso eu não consiga falar com a família, eu vou tentando entender as entrelinhas do paciente. Por exemplo, tem um paciente que internou, que ele não está conseguindo ainda verbalizar, mas ele consegue me dizer que o omelete dele está ruim. Então, ao modo dele lá, ele está me dizendo que o omelete está ruim, então eu vou lá e dou uma providência nisso. Grupo de educação nutricional voltado para a saúde mental. Isso, para mim, está sendo assim, maravilhoso, porque agora, como está na época do verão, então eu tenho tratado muito com os pacientes a questão da imagem corporal. E como está na moda fitness também, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ter o corpo do verão, então está sendo muito mais fácil trabalhar com eles essa questão da distorção da imagem corporal. Atendimento junto com a equipe multi, né, como eu já falei. E uma coisa que é de extrema importância, a gente não tem uma atuação generalizada com os pacientes. Cada paciente tem o seu próprio protocolo. Mesmo que hoje interne um anoréxico e amanhã interne outro, cada um tem a sua abordagem. A gente não tem um protocolo, cada um tem o seu próprio protocolo. E o nosso público-alvo, né, o nutricionista que trabalha em saúde mental, atua no tratamento multidisciplinar de todos os transtornos, desde a depressão à dependência química. Então, hoje, né, vou falar principalmente do trabalho focado no transtorno alimentar, na imagem corporal e na conduta com o paciente. Não só dos transtornos, mas também do paciente dependente químico e o público da terceira idade. Anorexia, né? É um transtorno de alimentação que se caracteriza pela perda intensa na busca da magreza, acompanhada por uma distorção da imagem corporal e alteração hormonais devido à desnutrição.
Eu vou falar aqui com vocês, né, de como alguns sintomas que a anorexia, a bulimia também vem apresentar. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma dieta que os pacientes com anorexia buscam nos grupos de ajuda, entre aspas, Proana. Não sei se vocês já ouviram falar dos grupos na internet de Proana e Promia. Então, assim, eles buscam informações de como iniciar o processo e como se manter no processo da anorexia e da bulimia, para eles não desistirem desse objetivo, desse estilo de vida, né? Então, aqui, como exemplo, tem uma dieta de uma inicial, né, onde ele consome em um dia 100 calorias. Então, eu trago como exemplo para vocês que uma banana tem 100 calorias. Então, imaginem que vai chegar um período onde o máximo que ele vai comer são 3 bananas por dia. E ao longo desse período de 5 semanas, eles conseguem perder de 25 a 30 quilos, a depender do metabolismo deles. Então, eu trago aqui como exemplo também IMC, que é o quadro que eles utilizam para poder ter o controle do peso. Tomando exemplo como a minha altura, né, que é 1,71, então, segundo eles, eu deveria pesar 46 quilos. Eu não consigo imaginar uma pessoa com 1,70 m pesando 46 quilos. Isso, segundo o diagnóstico nutricional, é um quadro gravíssimo de desnutrição. Então, para a minha altura, o meu peso saudável seria entre 54 e 72 quilos. Então, para eles, eu estou enorme de gorda, né? Quais são os sinais e sintomas dos pacientes que apresentam anorexia? Todos esses sintomas, eles são caracterizados pela ausência da alimentação. Então, fragilidade nas unhas e nas unhas dos pés, micose nas unhas também, isso por conta da deficiência de vitaminas e minerais, mais especificamente vitaminas do complexo B. Prisão de ventre, né? Diminuição do movimento do intestino também, porque se eles não comem, então vai colocar o quê para fora? E também tem a questão do uso abusivo de laxantes e diuréticos também, então isso também faz com que o intestino se torne preguiçoso. Excesso de pelos nos braços, porque é uma forma que o corpo tem de aquecer. Porque quando eles emagrecem, eles perdem gordura, consequentemente, não tem o fator para o aquecimento, que a gordura ela age no corpo como um fator de aquecimento, de proteção. Então, o que o organismo faz para se proteger é aumenta a produção de pelos, principalmente nos braços. Mucosas descoloradas, também pela mesma situação, que é o fato da anemia. Pele ressecada, aspecto amarelado. Desnutrição também, de vitamina, falta de vitaminas. Cabelos finos e quebradiços. Lembrando também que quando a gente ingere a alimentação, que tem os nutrientes, o nosso corpo ele usa os nutrientes para a estética em último caso. Por exemplo, pele, cabelo e unha. Para a nossa pele estar ressecada, nosso cabelo quebradiço, unha fragilizada, é sinal de que a gente não está se alimentando bem. Porque, para fins estéticos, a gente tem que beber pelo menos 3 litros de água. Se é fumante, tem que beber um pouco mais. Então, se o paciente está com anorexia ou bulimia, não se alimenta bem, então para que o corpo vai pegar aquele nutriente e vai utilizar para fins estéticos? Não tem porquê ele fazer isso, porque o nutriente vai ser para as funções vitais. Retardo no esvaziamento gástrico e deficiência de enzimas. Por conta também, se não tem alimentação, o estômago ele termina que ele esquece como é que ele tem que trabalhar. Ele esquece de produzir as enzimas digestivas. E flacidez por conta da falta de tecido muscular. Muitas vezes o anoréxico ele é um falso magro, que quando a gente vai fazer a avaliação, ele não tem muito músculo. As complicações clínicas que esse paciente pode estar apresentando, hipoglicemia, por conta do jejum prolongado, hipercolesterolemia, por conta também que leva a uma deficiência na tireoide, então há alguns problemas na produção de hormônios, anemia e, consequentemente, ausência de menstruação, doenças cardíacas, porque chega um momento em que o corpo ele vai usar o músculo do coração para poder produzir energia. Retardo no crescimento, também porque, como vocês sabem, a anorexia muitas vezes ela começa no período da puberdade. Então, ainda tem fase de crescimento. Então, o corpo não vai usar os nutrientes também para favorecer o crescimento. E o distúrbio de
distúrbio eletrolítico de sódio e potássio, porque eles terminam bebendo muita água. Para poder não ficar com fome, então eles começam a ingerir, em média, 4 litros de água, às vezes mais. E o comportamento, né, é bem característico dos pacientes que têm transtorno alimentar, anorexia, né, bulimia, que é esconder os alimentos. Então, eles comem, eles fingem que estão comendo, mas na hora não. Eles gostam de ver a mesa farta, mas na hora eles não consomem nem metade daquilo que foi oferecido para eles. Cozinhar para os outros. Normalmente, eles têm prazer em estar cozinhando para outras pessoas. Sabem quantas calorias tem cada alimento. Eu, por exemplo, não sei caloria nenhuma de cor. Que alguém me perguntar a caloria, eu tenho que procurar na tabela. Mas anoréxico, o bulímico nem tanto, mas anoréxico, ele sabe quantas calorias ele tem consumido. Eu não sei se vocês assistiram o filme O Mínimo para Viver, na Netflix. Então, aí tem a atriz, a personagem, né, principal. Então, ela diz quanto de calorias tem no prato de alguém que está comendo. Bem forte. Evita comer na presença das pessoas, porque eles têm alguns comportamentos bizarros ao longo da alimentação. E fazem uso abusivo de laxantes, né, tanto em forma de chá quanto comprimidos. Aí vai naquela questão que eu falei da prisão de ventre, né? Porque aí eles terminam que tomam tanto diurético e laxante que eles ficam com o intestino preguiçoso. E a conduta, né? A conduta nutricional nesses pacientes com transtorno alimentar, ela tem que ser bem delicada. Eu não posso impor ao paciente aquilo que ele tem que comer. Eu tenho que ver o que é que ele aceita comer. Mesmo que ele aceite só comer as 3 bananas, eu tenho que ver formas de como ele vai comer aquelas bananas e tentar colocar um pouco mais de calorias naquele alimento. Tem alguns pacientes que eu coloco azeite de oliva, eu faço algumas estratégias para poder ele estar consumindo um pouco mais de caloria sem ele saber que está consumindo. E o que eu sempre informo para eles, em todo tipo dos transtornos, é o que a restrição, ou no caso do compulsivo, o excesso de alimentação pode estar causando para eles num futuro próximo. Então, o objetivo da conduta é restabelecer o peso corporal saudável. Então, assim, eu sempre combino com eles o limite mínimo que eles podem ficar do peso. Aumenta o fracionamento das refeições e diminui o volume. O que é isso? Eu coloco para o paciente comer várias vezes ao dia. Então, ele pode estar comendo 1.500 calorias e dividir isso em 4 é pouco, 6, 7 vezes por dia. Aumentar a variedade dos alimentos, isso é muito difícil para os pacientes que têm anorexia. Variar os alimentos, terminam que eles comem sempre aquilo o tempo todo, então isso dificulta também o ganho de peso, porque o corpo se acostuma com isso. Isso não só para anoréxico, isso para todos nós. Se a gente ficar comendo sempre aquele mesmo alimento o tempo todo, o nosso corpo se acostuma, e aí a gente nem engorda e nem emagrece. Evitar a síndrome da realimentação, o que é isso? É quando o paciente ele passa muito tempo sem se alimentar, então começa a introduzir alimentos e aí o corpo termina que rejeita, porque ele não está acostumado com isso. Então, tem algumas complicações clínicas por conta desse excesso de alimentação. Então, tem que ir introduzindo o alimento aos poucos. Explicar a função de cada alimento a ser introduzido e, mesmo assim, com acordos. Olha, a partir da semana que vem, eu vou introduzir castanha, porque castanha tem selênio, que ela é uma gordura saudável, você não vai engordar, vai melhorar seu intestino. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer com esse tipo de paciente. O acompanhamento tem que ser com a equipe multi e semanalmente de preferência. A bulimia. A bulimia e o transtorno de compulsão, elas estão andando juntas, né? Vocês vão ver ao longo da apresentação. Então, ela surgiu da associação dos termos, né? Bolos e litmos, que significa uma fome de boi, ou seja, uma fome intensificada para devorar um boi. Então, as pessoas comem muito. O bulímico, normalmente, ele tem uns episódios de compulsão alimentar, só que o que acontece depois que ele tem essa compulsão alimentar, ele procura formas de estar colocando aquilo que ele ingeriu para fora. Então, comportamento purgativo, né? Tomar laxante, fazer atividade física em excesso, toma diurético, vomita, mas o que acontece é que muitas vezes esse tipo de paciente ele não consegue emagrecer.
Porque o corpo é muito inteligente, ele começa a fazer a reserva. Como eu falei, se ele sabe que vai colocar aquilo para fora, então ele procura uma forma de ele estar reservando aqueles nutrientes que está sendo ingerido, porque sabe que vai acontecer alguma coisa que vai colocar aquilo para fora. Então, vocês que são psicólogos, já atenderam pacientes com bulimia, observem que muitos deles têm uma circunferência abdominal elevada, porque é um mecanismo de defesa do corpo, que aí concentra um pouco de gordura na circunferência abdominal. E os sinais e sintomas desses pacientes que têm bulimia é queda de cabelo, unhas fragilizadas, pela mesma questão da anorexia, que para fins estéticos termina que o corpo, nessa situação, o corpo não vai estar aproveitando, manchas nos dentes, esofagite, gastrite e lábios ressecados pelo mesmo fato o ácido clorídrico ele tem que ficar no estômago, ele não tem que estar na boca. O estômago ele é preparado para poder estar tendo aquele ácido clorídrico. Então, por que ele vai estar no dente ou em outra parte do corpo? Então, por isso que acontece a esofagite e as manchas nos dentes, porque o ácido termina que ele corrói. Lábios ressecados, também por conta disso, prisão de ventre, por conta do uso excessivo de laxantes e, como eu falei, o sobrepeso. Os pacientes com bulimia, eles não emagrecem. Então, termina que depois, eles veem que não conseguem emagrecer, então eles entram no quadro de anorexia. E as mucosas esclerosas por conta da anemia também. Observem também essa mancha, né, que é o sinal de Russell, que é a característica dos pacientes que têm bulimia. E a conduta, né, desse paciente é bem parecida, que é restabelecer o peso saudável. E o que eu percebo nesse tipo de paciente é que eles não estão muito preocupados em ser muito magros. Então, dá para poder estabelecer o IMC normal para eles. Aumenta o fracionamento, diminui o volume, a variedade na alimentação, esse é muito mais fácil. Também fazer acordos, fazer o desmame de laxantes e diuréticos, esse é o mais difícil da conduta com o paciente bulímico. Explicar a função de cada novo alimento e sempre lembrando que para esse paciente tem que ser o tratamento multi, não dá para atuar de forma solitária. O transtorno de compulsão alimentar periódica. Eu acho que vários de vocês aqui vão achar que tem esse transtorno. Todo mundo gosta de comer, né? Então, é também conhecido como comer compulsivo. O transtorno é caracterizado por episódios recorrentes de descontrole alimentar, compulsão com ausência de comportamento compensatório. Ou seja, quem tem o episódio de compulsão, ele não vai tomar diurético, não vai tomar laxante, ele não vai purgar, ele não vai fazer isso. E para ser caracterizado um transtorno de compulsão, ele tem que ter o episódio uma vez por semana, por no mínimo 3 meses. E aí, também, outro critério de classificação também é um comer compulsivo a cada 2 horas, por 2 horas, um período de minutos a 2 horas. Mas rodízio de pizza não é caracterizado um transtorno de compulsão periódica. A não ser que depois disso vocês se sintam culpados, queiram vomitar, queiram tomar laxante, saiam direto para a academia, vão correr no DIC. Aí é questão para poder estar observando. E se cada vez que vocês forem num rodízio de pizza acontecer isso, então é bom buscar ajuda. E lembrando que esse tipo de transtorno pode acontecer tanto com paciente com peso normal, quanto em indivíduos obesos. Eu tenho observado muito compulsão em pacientes bulímicos, né, que não deixa de ser verdade. E aí, né, como eu já falei, os episódios da compulsão estão associados a 3 dos seguintes critérios. Comer muito e mais rapidamente do que o normal. No rodízio a gente come devagar, né? A gente não come rápido. Comer até sentir-se incomodamente repleto. Comer grandes quantidades de alimentos quando não está fisicamente faminto. Então, assim, seria uma fome emocional, né? Comer sozinho por embaraço devido à grande quantidade de alimentos que consome e sentir repulsa de si mesmo, depressão ou demasiada culpa após comer excessivamente. E a angústia, né?
E como eu já falei também, a compulsão alimentar ocorre pelo menos uma vez na semana durante 3 meses. A conduta nutricional. Para eu dizer a vocês qual é desses o mais difícil ou mais fácil, eu não sei falar para vocês. Porque, assim como eu falei, cada paciente é único. Então, cada conduta é única. O paciente que ele tem compulsão alimentar, eu já cheguei a colocar para ele se alimentar 10 vezes por dia. E mesmo assim, eles conseguem ter episódios de compulsão. E o que eu tenho observado também é que esses episódios acontecem mais na madrugada. Então, como eles estão sozinhos, não tem com quem conversar, então, termina aqui, acontece. Tem pacientes que pedem que, pelo amor de Deus, alguém tranque a cozinha para poder eles não entrarem, para estar consumindo o alimento. Então, equilibrar a dieta, né, e restabelecer o peso saudável. Dependente químico, né? Como eu falei com vocês, que eu não ia falar só da questão dos transtornos alimentares, que eu ia falar de uma abordagem de como eu faço lá na clínica. É um público que eu tenho aprendido muito com eles, que eu tenho aprendido a tratar, porque realmente é um público difícil, mesmo de estar aceitando a intervenção nutricional. Qual é o primeiro contato, né? Eu procuro saber deles, quando eles estão em casa, o que é que eles costumam comer, quando eles estão ou no período de abstinência ou no período da crise, quando eles estão usando drogas. E o que eu percebo é que no momento que eles estão tentando parar de usar aí substâncias, eles têm uma preferência por alimentos altamente calóricos e, consequentemente, gordurosos e doces, porque eles querem ter aquela mesma sensação de prazer de quando eles estão usando as drogas psicoativas. Termina que eles não conseguem, né? Então, eles terminam comendo um pouco mais, além daquilo, e aí ganham peso. Eu acabei de ler um estudo onde fala que, nesse período de abstinência, termina que os homens emagrecem e que as mulheres engordam. Sempre as mulheres, né, sofrendo com essa questão. E aí, lembrando também que não é o melhor momento, quando eles estão internados, de eu tentar fazer uma intervenção nutricional, porque eles muitas vezes não têm nem a consciência, né, de que eles estão tendo um problema de dependência química, quanto mais de que eles precisam controlar um pouco a dieta. Mas, com todo o jogo de cintura, como é que eu faço? Eu priorizo os alimentos fontes de vitaminas do complexo B, porque eles também têm muita deficiência, né, desse tipo de vitamina, e os alimentos fontes de triptofano, porque aí vai ter a produção de serotonina e, junto com a medicação, né, e com todo o apoio, para estar melhorando essa ação de bem-estar. Então, eu tenho aprendido muito, é um público que eu estou gostando de trabalhar. E a terceira idade também, que eles são assim, vocês viram ontem, né, o trabalho que a gente tem com todo o núcleo da terceira idade, e nesse público a gente tem todo um cardápio diferenciado. O núcleo é quase meio que independente, né, porque eles têm tudo diferenciado, inclusive a alimentação. Então, o idoso, né, segundo a OMS de 2002, ele é classificado em países desenvolvidos a partir de 65 anos e no país em desenvolvimento a partir dos 60 anos. O atendimento lá é extremamente diferenciado. Por quê? Todo paciente, quando idoso, quando eles têm deficiência de alguns nutrientes que já causam alteração do paladar, independente de ter um transtorno psiquiátrico ou não. E com o uso da medicação também, eles passam a ter também alterações de paladar. Então, a gente faz uma alimentação rica em temperos, como alho, cebola, então para poder estar aguçando também o olfato e o paladar desses pacientes. Escuta ativa. Eu tenho a oportunidade de, em alguns momentos, fazer grupo com esse tipo de paciente e eu consigo entender o que é que eles querem comer. Que é o que eu falo mais embaixo do comfort food. Que, então, eles querem estar se alimentando daquela comida que eles comem em casa, daquela comida que eles lembram da mãe, que lembram dos filhos. Então, só para vocês terem ideia, os nossos pacientes, eles consomem feijoada, comida baiana, mas, claro, tudo adaptado. E sexta-feira é o melhor dia para eles. Quando eu chego no núcleo da terceira idade, eles falam, doutora, hoje eu comi muito bem. Porque eles vêm uma semana toda de dieta, quando chega na sexta-feira, então eles têm aquele momento de lembrar de quando eles estavam em casa, de quando eles estavam, muitos deles do interior, que estavam no interior, então lembram. E eles relatam isso para mim. Então, conhecer as doenças do envelhecimento,
também é muito importante para essa questão do atendimento, para eles respeitar as preferências alimentares. Se o meu paciente disser para mim que ele não come pão, que ele come só biscoito doce e ele é diabético, eu vou colocar um biscoito doce para ele e eu vou fazer todo um cálculo do cardápio para poder a glicemia dele não estar alterando. Mas o que eu quero é que nesse momento, o meu paciente ele tenha um conforto na alimentação. Fazer as trocas inteligentes, como eu falei também, né, que eles comem feijoada assim, mais adaptado. Aumentar o fracionamento se necessário, porque muitos deles também não têm o hábito de se alimentar, então eu não vou colocar um café da manhã completo para ele, sendo que ele não vai tolerar. Então eu fraciono a alimentação. E mudar a consistência também, sim. Muitos idosos, eles não conseguem mais mastigar. Quando eles estão em casa, se eles não tiverem acompanhamento, eles passam a maior parte do tempo tomando mingau. Então, não é isso que a gente quer lá. A gente quer que eles sintam o sabor da comida, que eles aproveitem cada tipo de alimento que a gente está proporcionando para eles. Então, assim, a dieta é pastosa, mas cada um separado. Eu não faço uma sopa, bato tudo e monto para eles, não. É a carne moída, é um purê de banana da terra, é um arroz papa, para poder eles estarem tendo, sentir, né, o que eles estão comendo e ter o prazer em estar comendo. E o comfort food, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu falei aqui rapidamente, mas o comfort food é aquele alimento que, quando a gente come, nos traz boas sensações. Por exemplo, o meu é um cuscuz. Eu adoro cuscuz, então, porque eu lembro de minha avó. Então, eu sempre falo com eles, qual é aquela comida que vocês comem e que vocês lembram de uma coisa boa da infância ou algum momento feliz em família? Então, eles falam isso para mim e, se possível, no outro dia eu já coloco isso. Caso não, assim que eu posso, eu coloco para eles. Isso tem uma aceitação maravilhosa. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Muito obrigada.